todo o pessoal que me acompanha aqui pelo canal das Verdades Náuticas. Vamos para mais uma tratativa de esclarecimento a todos vocês que me prestigiam, sempre querendo saber alguma coisa a mais dos bastidores e algumas informações mais completas, com início, meio e fim. E havia prometido a vocês que iremos falar sobre consumo de combustíveis. É uma matéria até um certo ponto meio complicada, e vamos então fazer algumas divisões para poder explicar a maneira correta de se interpretar economia de combustível. Existe uma cultura implantada na náutica brasileira em lanchas de planeio ou semiplaneia e até algumas lanchas rápidas, em que os apresentadores que vendem motores e até mesmo embarcações, eles têm medo de falar o quanto consome um motor e acabam falando um número relativamente pequeno em termos de volume, em litros, em relação ao que o motor realmente poderá consumir. É importante aqui fazer uma separação para deixar claro certas coisas básicas. A primeira é a seguinte: no momento que você dá partida no seu motor, do seu barco, para não dizer do carro, o motor já está consumindo. Pouco, mas já está consumindo. Para ser bem claro, bem objetivo, se você ficar com o seu carro parado num congestionamento, com o seu motor ligado, durante, por exemplo, 1 hora, na qual o congestionamento não te permita uma progressão de mais de 5 km, você gastou um tanto de combustível em 1 hora e percorreu apenas 5 km. De modo que, se você dividir o consumo pela distância, seu carro está gastando mais do que um trator. Na embarcação ocorre o mesmo. Você dá partida no seu motor lá do seu barco, e aí você fica parado no pier com o motor funcionando para esquentar, coisa e tal. Vai dar uma olhada na cara de máquina, vai mexer não sei aonde, espera o pessoal subir a bordo. O barco está bebendo, minha gente, não está andando nada, está atracado no pier, né? E se você tiver com as baterias baixas, você vai ficar acelerando um pouco lá para dar uma carga nas baterias, né? De modo que, se você não dá com o barco, ele também consumiu, né? E não andou nada. Então essa neura que o brasileiro tem de falar que o barco dele gasta pouco, você precisa mensurar o quanto ele gastou pela distância que ele percorreu, meu amigo. Entendeu? Não adianta você falar, meu barco faz 10 litros por hora, e ele fica no pier parado.
Ele vai beber os 10 litros e não vai andar nada. Para o motor que consuma, por exemplo, 80 litros por hora, se estiver acionado, você gastou 10 e não saiu do lugar. Gastou 10 litros para carregar a bateria. Temos que acabar com essa bobagem desse raciocínio errado implantado por diversos apresentadores de YouTube que fazem malabarismo para dizer que o motor dele é econômico. Não existe, viu? Então, o que acontece? O consumo tem que ser medido comparado com uma distância que você percorreu. Se você não tiver essa distância, você não pode falar em consumo, economia, porque você não progrediu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vocês têm que entender é que o motor, a combustão, deixar bem claro, motor diesel, gasolina, álcool, querosene, à medida que você acelera, ele aumenta a rotação. Ao contrário do motor elétrico, que é uma rotação única. E o que acontece com o motor a combustão? Quando você dá a partida, o motor pega, o mínimo de marcha lenta de um motor, 450, 500 RPM. Menos do que isso, ele morre. Quando você começa a andar com o barco, você tem que acelerar. Ele não anda sozinho. Se você soltar o cabo lá, ele pega a correnteza. Aí a maré vai levar o barco lá. Certo? Senão você vai ter que acelerar. À medida que você acelera, entra mais combustível para ser queimado. O motor te responde te dando um pouco mais de força. O que vocês têm que entender é que todo motor a combustão, ele precisa fazer força. E ele tem uma faixa de trabalho onde ele faz força, que chama-se torque. Torque é força. Essa faixa de torque, cada motor tem o seu próprio design. 2 motores, 3 motores, 4 motores, 10 motores 366. Cada um tem uma curva de torque diferente. Se os mesmos forem de potencial de HP diferentes. As curvas são parecidas, mas a força que o motor vai te entregar, no caso dos motores Mercedes, ela vai de 40 quilos a 80 quilos. De modo que os torques dos motores trabalham numa faixa dessa aí. Um motor gasolina de 6 cilindros começa te entregando 25 kg de torque numa determinada rotação. E um motor diesel te entrega outra faixa de força em quilos, newton-metros. Essa faixa de torque, ela é a mais importante de qualquer motor. Se você não tem a curva de torque do seu motor, você está igual o cego no meio do tiroteio. Porque se você não sabe a quantos RPM o teu motor te entrega de força, não é cavalo. Cavalo ele vai entregar lá no fim, onde já não tem mais torque. Se você não sabe, se você não tem essa curva, você não tem como calcular nada. Então você precisa ter motores já de antemão, de marcas que te forneçam as curvas de torque do motor.
Você vai no desmanche comprar um motor 366, lá do 1526, lá do 1113, o que é que seja. O cara lá do desmanche não vai te dar curva de torque desse motor. Às vezes ele nem sabe o que é isso. O pessoal está lá para desmontar o motor e vender para quem não entende. Então, ele não tem muito o que explicar. Você vai lá e comprou um motor. Mas e a curva de torque desse motor? Como é que você vai fazer para achar? Se o motor tiver plaqueta, você vai ter que pegar uns números lá de série, coisa e tal, e procurar na internet. Quem sabe você acha. Dá trabalho. Se você não achar, você vai ter que ligar para uma concessionária. Falar, olha, eu comprei um motor com esse número de série aqui. Dá para me passar, por gentileza, a especificação das curvas desse motor? Se a pessoa lá estiver de bom humor e tiver a fim de te atender, ele te manda lá um print desse gráfico, que é um gráfico XY com pelo menos duas curvas. Uma curva é o torque e outra curva é o HP. Com base nisso é que se começam os primeiros cálculos para dimensionar um motor para um determinado tipo de trabalho. Porque vai ter trabalho que vai exigir um determinado regime de torque e tem trabalho que vai pedir outro tipo de torque. Nem sempre o mesmo motor que você comprou vai atender a qualquer tipo de trabalho. Já começou a complicar, né? De modo que você não tem essa curva de torque. E ela te diz aonde o motor começa a fazer força em RPM e a quantos RPM ela para de fazer força. Essa curva de torque ela é determinante para qualquer cálculo. Você não pode aplicar um motor por uma determinada situação se você não souber a curva de torque daquele motor. Só para dar um exemplo, um motor Mercedes aí, bem conhecido, todo mundo, T66, falando de um motor desse que vai a 2.600 RPM, ele vai ter um torque máximo entre 1.400 a 1.600 a 1.800, vai depender daquele motor específico, que como eu já falei, cada motor tem a sua curva com quanto ele entrega de potência. Você tem 366 que entrega 80 kg e tem 366 que entrega 40 kg. A diferença é total, é tudo, não é? Então você já começa a perceber que para você ter mais força, você precisa ter um motor que te entregue um torque maior. E por que eu estou falando isso tudo? Porque é o seguinte, enquanto o motor não iniciar o torque, não começar a fazer força, esse motor está morto, ele está no vácuo, ele não consegue te empurrar nada, a não ser virar o hélice lá, um deslocamento mínimo lá. Mas navegar com o motor sem fazer força, antes do início do torque, por exemplo, o torque começa a 1.200, você está navegando a 800 RPM, 900 RPM, você está sacrificando o motor, porque ele está recebendo uma carga no volante, mas ainda não está conseguindo gerar um contrapeso interno para vencer aquela força que ele já está recebendo. Ele precisa embalar, ele precisa gerar força para compensar o arrasto que ele já está tendo. Então você só começa a ter vida no motor quando ele entra em torque, a partir de 1.200, 1.300, dependendo do motor que você estiver pondo. Um Cummins, por exemplo, chega a entrar em torque a 900 RPM. Um 366 entra em torque a 1.200. Um Caterpillar entra em torque a 2.100, 2. O Sprint entra em torque a 2.000, é o 6 cilindros. E quando você está no torque,
o motor está fazendo força, é como se você estivesse fazendo um exercício de tirar do chão uma barra com peso determinado e você erguer esse peso até a altura da cabeça. Do chão até a cabeça, o torque vai variar de mínimo para torque máximo. Porque quando você fizer o arranque para levantar o peso, você vai ter que disponibilizar uma tremenda força. E continuar fazendo essa força para ir levantando o peso, senão ele vai cair em cima de você. E se você conseguir levantar esse peso na cabeça, você fechou o círculo do torque e o peso está lá em cima, você segurando. Aí tu vai ver por quanto tempo você aguenta esse peso. O que significa isso? Significa que motor que não entra em torque não te gera potência, não te gera força. E sem força você não adquire potência. Isso tudo passa desapercebido, porque o pessoal simplesmente vai lá no manche e acelera, ou vai no pedal do carro e pisa no acelerador. Ele nem sabe o que está acontecendo lá dentro. Só que nos automóveis, geralmente lá no contagiro, tem uma faixa vermelha, né? Até onde ele pode ir. No motor de barco não tem. Os RPM marítimo trabalham diferente. Eles não estão preocupados a quanto você pode ir. E você vai acelerar enquanto o motor aceitar a aceleração. E até que ponto ele acelera? Ora, quando ele começa a acelerar, ele começa a produzir energia. E energia gera atrito. E atrito gera caloria. E caloria eleva a temperatura do motor. Então, na prática, no 1+1=2, uma coisa bem básica, o motor te entrega torque e potência até o momento que ele começa a esquentar além do ponto de temperatura que ele pode trabalhar. Então, se você tem um motor que é para trabalhar a 85 graus, você vai acelerar até os 85 graus, ele está dentro da especificação dele. Se você acelerar mais, esse motor vai aumentar, ele vai para 86, 87, se você não tira a mão, ele vai ferver. De modo que o motor entrega é exatamente o ponto que ele esquenta. Daí para frente você tem que tirar a mão. Acontece que durante o torque, o motor está fazendo força. E para ele aliviar, porque se você trabalhar com o motor o tempo todo no torque, você vai estourar esse motor. Não tem motor que aguente. Ele vai enchendo, 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 e chega uma hora que a rotação que ele está tem que ajudá-lo. Chega um momento em que a rotação é tanta que aquele volante que já acumulou um monte de energia consegue fazer o motor rodar sem ele estar precisando fazer mais tanta compressão. E quando chega nesse ponto, você vai saber exatamente como está o rendimento. Então você não pode dar o tempo todo no torque. Você vai acelerar rapidamente, que a intenção é ficar pouquíssimo tempo na faixa de torque e já sair imediatamente da faixa de torque, e vamos dizer, seria 1800 RPM, você já imediatamente ir para 1900, 2000, 2100, 2200 RPM, que o RPM está mais alto do que estava lá atrás enquanto fazia força, e deu uma aliviada no motor. O motor começa a respirar e embala, e vai embalando.
De modo que não adianta você vir com esse papo furado, eu não vou correr, eu não vou andar. Porque se você não colocar o motor para trabalhar além do torque, você vai perder seu motor. Seja diesel, gasolina, polpa, o que for. Você tem que vencer o torque. O motor tem que passar do regime de torque para poder ter vida. Então esse papo, eu vou andar devagar, não quero correr. Então põe um motor bem pequeno lá, põe um motor de caldo de cana. Você não quer correr? Põe um motorzinho de 10 cavalos lá. Você anda com 10 cavalos. O motor de 10 cavalos vai passar do torque e vai te atender. Agora, se você põe um motor de 200, 300 cavalos para andar em deslocamento, numa lancha, vocês estão matando o motor. Entenderam? Porque muita gente fala assim para mim: ah, você gosta de correr. Não, eu não gosto de correr. Quem pede para correr é a lancha. A lancha exige uma velocidade mínima para aliviar o motor e te dar economia. É como você comprar uma Ferrari e querer andar 10 por hora. Não foi feita para andar 10 por hora, né? Então você precisa já começar a pensar por aí.